Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais este dia de oração. És Tu, Senhor, que queres que nós nos aproximemos da oração. Tu nos convoca, Tu nos exorta a sermos fiel à Tua aliança. Senhor, sabemos que Tu, por natureza, é fiel. Mas sabemos que nós, como pecadores que somos, humanos que somos, precisamos da Tua graça, da graça do Teu Santo Espírito, para perseverarmos, para continuarmos nessa fidelidade. Nos dá, Senhor Jesus, um espírito de coragem, de perseverança, de reação, assim como teve o profeta Elias, que impulsionado pelo anjo de Deus, levantou-se e continuou sua caminhada, querendo dizer que continuou sua missão. A missão que Deus havia lhe dado, que Deus havia lhe conferido. Portanto, queremos pedir hoje, agora, neste momento, Senhor Jesus, a ajuda do Teu Espírito de perseverança, de fidelidade, para que nós possamos continuar batalhando contra as forças do mal, para que nós possamos ter uma vida plena contigo, uma vida que valha a pena viver, que nós cumpramos bem nossa missão. Portanto, Senhor, nós te pedimos por Teu Espírito, que Ele desça sobre nós, que Ele nos dê o entendimento dessa Tua palavra de hoje, que está no Antigo Testamento, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, dos versículos 4 a 8. O primeiro livro dos Reis conta a história do profeta Elias. Uma história de fidelidade a Deus e a aliança com Deus. Elias, depois de matar os profetas de Baal, os profetas que acreditavam em outros deuses, teve medo da perseguição, teve medo da vingança. Então, o que foi que ele fez? Ele paralisou, ele desanimou, ele até mesmo pediu a morte antes de que fosse encontrado por seus inimigos. Então, Elias teve medo da perseguição e da morte. Querendo dizer que essa luta de Elias, um homem fiel a Deus, contra os profetas de Baal, representa hoje nossa luta contra influências negativas, influências sociais, influências culturais, religiosas, políticas, que querem penetrar, que insistem em penetrar na humanidade,
que insiste em penetrar na nossa vida e particularmente que insiste em penetrar no nosso país. Portanto, é o que Deus tem para nos dizer hoje. Que, sendo fiéis à sua aliança, Deus nos dá a fortaleza para nos erguermos com a sua ajuda, com a ajuda do seu Espírito e continuarmos a lutar contra essas influências negativas sem desanimar. E mesmo que desanimemos, que com a ajuda de Deus, com a ajuda do seu Espírito Santo, possamos reagir. Então vamos lá para o primeiro livro de Reis, capítulo 19, a partir do versículo 4, que diz assim: E caminhou pelo deserto durante um dia. Sentou-se debaixo de um junípero e desejou a morte. Basta, Senhor, disse ele, tirai-me a vida, porque não sou melhor do que meus pais. Deitou-se por terra e adormeceu debaixo do junípero. Mas eis que um anjo tocou e disse: levanta-te e come. Elias olhou e viu junto à sua cabeça um pão cozido debaixo da cinza e um vaso de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor o tocou uma segunda vez, dizendo: levanta-te e come, porque tens um longo caminho a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com o vigor daquela comida andou 40 dias e 40 noites até Horebe, a montanha de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aí no versículo 4, Elias se apresenta como um homem derrotado, como um homem vencido. Após conquistar a batalha contra os profetas de Baal, Elias, ao ser perseguido, se dá como vencido, se dá como derrotado. Pela angústia, pelo medo, pela perseguição, pelo desânimo e pela decepção. Mas, por que Elias se apresenta assim, depois de ter vencido esta batalha? Porque Elias se considera impotente por não conseguir a mudança de vida do seu povo. Quantas vezes desistimos de lutar porque não conseguimos mudar as coisas que acontecem ao nosso redor, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa comunidade, junto aos nossos irmãos, nos nossos relacionamentos. Quantas vezes nos prostramos assim como Elias? Quantas vezes ficamos debaixo de uma árvore prostrados, sem reação, porque não conseguimos alterar o curso da vida das pessoas, porque não conseguimos converter as pessoas. Às vezes o que acontece com a gente é exatamente isso. Por isso que Elias desistiu de lutar.
E muitas vezes também é o que acontece conosco. Desistimos de lutar. Às vezes, desejamos a mudança do mundo, a mudança das pessoas, do comportamento das pessoas, do comportamento dessa sociedade, principalmente a sociedade em que estamos inseridos. Queremos mudar a política, queremos mudar a cultura, damos muito palpites em relação às religiões e não temos, muitas vezes, não temos êxito. Não conseguimos mudar o nosso povo, a nossa casa, a nossa igreja doméstica. Muitas coisas acontecem na sua casa e você é impotente, não consegue alterar. Porque muitas coisas só dependem de Deus e da oração. Muitas vezes realmente não conseguiremos. E quando não conseguimos, nos frustramos. Só que, quando somos fiéis à aliança com Deus, quando estamos particularmente dedicados à oração, às coisas de Deus, quando nos dirigimos a Deus com penitência, quando adoramos a Deus, quando invocamos o nome de Deus, Ele nos alimenta e nos dá força para continuar. Se não, vejamos no versículo 5 o que é que diz. Elias deitou-se por terra e adormeceu debaixo do junípero. Junípero era uma árvore da época. Mas eis que um anjo tocou e disse: levanta-te e come. Já no versículo 6 continua. Elias olhou e viu junto à sua cabeça um pão cozido debaixo da cinza e um vaso de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Ora, o que é que significa esse comer e beber? Significa se alimentar das coisas de Deus, não desistir, se aproximar de Deus, nunca se afastar dele, ser fiel a Deus e a sua aliança. Quantas vezes nos sentimos na nossa vida, nos nossos relacionamentos, principalmente nas nossas igrejas domésticas, desanimados, e ficamos pensando, remoendo o que devemos fazer para contornar determinadas situações, alterar o curso de determinadas situações. Ficamos patinando e não observamos que não devemos cindir a aliança com Deus. Pelo contrário, devemos nos aproximar mais de Deus para que essa aliança seja alimentada. Não devemos ficar olhando para trás. Deus quer a nossa atitude. Muitas vezes estamos desanimados, ficamos naquele canto parado, só pensando, e de repente nos levantamos e continuamos.
Achamos que é pelas nossas próprias forças, mas não. É pela força do Santo Espírito, é pela força de Deus. Muitas vezes nem percebemos isso. Quantas vezes, meu irmão e minha irmã, você estava desanimado e do nada você saltou da cama, pulou da cadeira e continuou. Foi o Espírito Santo de Deus que ele impulsionou. Foi o Espírito Santo que Deus que falou como anjo. Levanta-te e come. Anda. Vai em frente, continua, não pare. Não pare nos problemas. Insista. É o Senhor que fala hoje para mim e para você. Portanto, peça a Deus neste momento que Ele lhe batize no Espírito Santo, que Ele lhe dê o dom da perseverança, da fortaleza, o dom da atitude, para que você possa, alimentado pela palavra de Deus, alimentado pelos sacramentos que Deus deixou, que você possa continuar a superar e fortalecer a aliança e a fidelidade com Deus. Ser fiel na aliança com Deus. Deus é mais.